Ô, você tava mal de psicologia? Como assim? Psicologicamente falando? Ah, sim, eu fiquei em depressão por tipo uns 2 anos. Bem-vindo ao clube. Como que foi a sua depressão? Ah, bosta. Você sentia que você não tinha vontade de fazer nada? É meio que esse ponto, né? Ah, depressão é isso, né? Por que você entrou em depressão, cara? Se você quiser contar, senão a gente muda de assunto. Pra responder isso, eu preciso falar de pessoas que não querem ser públicas. Tá, então Então não vamos falar. Mas foi muito o ambiente, pessoas com quem que estavam ao meu redor. Eu sou distímico. O que é isso? Distimia é um pouco polêmico, na verdade, isso que existe, mas isso é um debate muito maior. É meio que assim, a distimia é você é um baixinho emocional. Um baixinho emocional? Tem pessoas que são mais altas, tem pessoas que são mais baixas, certo? Certo. Pessoas que são verticalmente desafiadas, certo? Então a mesma coisa acontece tipo, com a biologia com a morfologia do seu cérebro e a sua capacidade, tipo, como você produz hormônio de felicidade e tudo mais, como você sente. Você tá falando que você tem baixa autoestima? Um distímico, tipo, todo mundo tem um certo nível de felicidade mais ou menos aqui, certo? Um distímico, ele tá, tipo, sempre aqui. Tá, entendi. Ele é um baixinho emocional, digamos assim. Tipo, a faixa normal das pessoas é aqui, depressão é aqui, o distímico tá aqui. Ele não sente muitas emoções. Não é. É quase um psicopata. Não. Ele só tá um pouquinho menos que todo mundo. Entendi. Uma das coisas é você se sentir, tipo, eu preciso... Muitas vezes eu preciso fazer um esforço consciente pra estar no mesmo nível de alegria que as outras pessoas. Você sabe que a maioria das pessoas que são alegres, elas fingem, né? É muito comum em comediantes. Qual que é o George Williams, era isso? O cara que fez aquele personagem robô lá, que era um comediante. Se matou? É Robin Williams. É Robin Williams, isso. Ele provavelmente era distímico. Ele falava isso, tipo, ele falava, tipo, eu preciso ser um me plus, eu preciso ser eu mais, eu preciso estar, tipo, fazendo um esforço pra estar no nível dos outros. Em termos de, tipo, de estar felicidade? alegre. Eu Tipo, sinto que todo mundo finge que tá alegre. bom, aí é outro debate. Mas eu já tenho isso, existem algumas coisas de genética também que afetam, mas, tipo, eu estive num ambiente muito desafiador emocionalmente pra mim por uns 2 ou 3 anos e eventualmente eu perdi a luta. E eu fiquei lá por um tempo. E eu demorei muito tempo pra admitir que eu estava nesse ponto e ir pra um psiquiatra. Você foi pra um psiquiatra? Eu fui e recebi tratamento, remédio e com isso eu consegui sair. Ajudou? O remédio ajudou? Eu sou meio... Cara, me tirou da disfuncionalidade pra voltar a se funcionar e conseguir fazer coisas e operar e existir, porque eu não conseguia fazer isso antes. E me ajudou a ter a energia e o discernimento pra tomar as decisões necessárias pra eu mudar o meu ambiente que me deixava deprimido. E daí isso foi 1 ano inteiro de mudanças pra eu mudar a minha realidade ao meu redor pra algo que é compatível com quem eu sou e que faz o que eu preciso ser, e é do jeito que eu preciso que seja pra eu ser feliz. Então foi um processo longo aí de 1 ano e meio, mais ou menos, pra fazer isso. Sabe o que eu fico achando sobre depressão às vezes? Que a gente acha que é doença, muitas vezes, mas não sei se é, tá ligado? Às vezes eu acho que a depressão é você não tá satisfeito com a sua vida. Depressão é, assim... E eu sei com estudo de caso, hein? Mas falando de um jeito, assim, popular para as pessoas entenderem. Depressão é um reflexo meio lógico do seu corpo. Você falou total, é lógico. A depressão é lógica. Ela faz sentido. Porque é um reflexo de defesa do seu corpo. Sim. Calma. Engasguei com a azeitona. É um reflexo de defesa do seu corpo de, tipo, toda vez que você faz alguma coisa, você se foge. E você perde. Então a tua cabeça conclui a coisa lógica. Para de tentar. É o jeito em que você menos se fode. Você para de tentar. Você para de ter opiniões. Você para de fazer esforço. Você só, tipo, roboticamente anda pra frente e não questiona as coisas muito, porque isso reduz a quantidade de porradas que você leva. É um reflexo perfeitamente lógico. Faz sentido. Há um ambiente que, tipo, tem a sua biologia, tem várias coisas que você pode estar fazendo que te prejudicam, tipo dormir mal, beber, usar comer drogas, mal. não se exercitar. Sim, várias dessas coisas vão te não tomar sol, várias dessas coisas vão tipo, ter um efeito biológico mecânico no teu corpo, ou químico no teu corpo.
mas também tem o ambiente. E o teu corpo conclui que a melhor coisa que ele pode fazer é parar de tentar. E aí é um reflexo de defesa. Então, nesse sentido, eu gosto de dizer que é uma doença no sentido de, assim, não é você. Porque quando você tá nisso, você sente que é você. Tipo, eu sou quebrado, eu não funciono, eu não sou assim. Eu sou assim, eu falhei, eu sou isso. E não é. É só que, tipo, se você quebrou a mão, eu roubei essa analogia do Patrick Rothfuss, que é provavelmente, na minha opinião, um dos melhores escritores que já existiu. Eu quero que escreveu O Nome do Vento. Da hora, eu quero que escreva O Nome do Vento. Eu li esse livro. E o segundo também. O Nome do o Sábio. Temor do Sábio. É, o Temor do Sábio. The Wise Man's Fear. E ele teve problemas muito severos com depressão. Por isso que não terminou a porra da trilogia. Também, mas é porque ele tem alguns outros coisas de perfeccionismo e tudo mais. Ele sempre dá esse exemplo. Ele fala, cara, se um carpinteiro quebrasse a mão e ele vem pro trabalho e ele não consegue trabalhar, você ia falar, carpinteiro, sua mão está quebrada, você não consegue carpentar. Vai pra casa. Não. Você não cobraria ele, você não culparia ele, tipo, você é um inútil, você não sabe. É tipo, cara, tua mão tá quebrada. Não é uma questão de falta de vontade ou de habilidade e tudo mais. É tipo, tu quebrou a mão, cara. Você tem vontade, você tem habilidade, só não tem a ferramenta. E você, sendo carpinteiro, você não ia falar assim, meu Deus, eu sou um inútil. Você ia falar, cara, eu Tô com a mão quebrada. vou fazer o quê? Não tem jeito. Então, é uma doença. Você entende isso como externo. Agora, É depressão... que a mão quebrada é um... É que você entende como externo a sua personalidade, a quem você é, ao seu senso de você. Agora, a depressão como é uma coisa mental, como é um comportamento, como é um fazer, como é, naquele momento, um ser seu, se confunde com quem você é. Então você não reconhece como uma doença, você seu reconhece... eu momentâneo se confunde com a sua totalidade de ser. É alguma coisa assim. Então, por isso que muitas pessoas que passam por isso, que se recuperaram e parte do tratamento é dizer, tipo, cara, isso vai passar, isso não é você, isso é uma coisa da sua cabeça. Eu falo que, assim, uma das coisas que me ajudou a sair disso foi eu completamente desconsiderar o que eu achava. Então, assim... Só que é meio perigoso isso, né? Não, mas assim, o que eu achava sobre eu mesmo, tá errado. Porque eu estou mentalmente com a mão quebrada. A minha cabeça está num problema. Então ela vai avaliar eu errado. Então eu preciso encontrar pessoas que eu confio e que eu sei que são habilidosas no que elas fazem e que conhecem a situação e confiar no que elas estão falando. Porque assim como um carpinteiro com a mão quebrada que vai construir as coisas erradas, eu com a cabeça quebrada não vou ser capaz de me avaliar ou avaliar as coisas que eu faço de uma maneira objetiva e sóbria. E isso vai sair uma avaliação pior e isso vai me piorar. Faz sentido. Então eu preciso desconsiderar o que eu acho. Eu já tenho uma outra Tipo, isso foi um negócio... Tipo, 2 meses disso eu melhorei muito. Faz sentido. Não tô dizendo que, tipo, eu recomendo isso pra todo mundo. Claro, claro. Não, é Mas que... tenta. Faz sentido, não. É óbvio que às vezes a gente entra numa pira paranoica, talvez, do nosso ser, que não é condizente da realidade, e aquilo vai reforçando um estímulo negativo no nosso sentimento. Mas às vezes, o que eu fico pensando não é uma coisa que eu tenho que tomar um remédio e que vai melhorar, entendeu? É uma coisa que eu preciso entender exatamente aquilo que está causando dentro da minha mentalidade para me tornar uma pessoa depressiva e resolver aquilo dentro da minha própria mentalidade. É uma mudança de mentalidade e não é tanto uma mudança O processo terapêutico, análise do hormônica, comportamento e terapia cognitivo comportamental é isso. É entender quais são os estímulos, o que está ao teu redor, o que você acha, o que te moldou, o que te fez assim. Vamos entender como isso aconteceu. E uma vez que você ganha consciência sobre os processos e como tudo aconteceu, você consegue olhar e falar, Sim. Então, eu entendo de onde isso veio. E ó, eu acho que a cura é isso. É só que... A cura é essa consciência do que estava errado dentro da nossa cabeça. É só que, às vezes, você não tem a energia e o combustível Pra fazer esse mental para fazer. Sim, sim, sim. E é aí que medicação entra. Sim. É tipo, cara, se tu não consegue levantar da cama, ou se você... Cara, por alguns meses eu falava assim, cara... Não era consciente, mas assim, a primeira derrota do dia me abalava e eu não conseguia continuar. Então assim, eu ia fazendo as coisas do dia porque eu tinha que fazer, porque tem que pagar os boletos, porque tem que pagar a equipe, porque tem que fazer o negócio funcionar, porque tem... Isso fode, E a né? primeira derrota do Mais dia, eu não independente. conseguia superar ela. Eu não conseguia, tipo...
Tipo, era too much pro seu... E o meu dia acabou ali. Sim, E às vezes o meu dia acabava 8h30 da manhã. pode crer. Tipo, porra, jogou uma partida de xadrez, perdeu... Não, às vezes era tipo, pô, eu preciso fazer esse Não tinha negócio, o papel site higiênico não no tá banheiro. abrindo e não tá funcionando e eu não consigo. Ah, eu desisto hoje. Tipo, isso aconteceu. Isso foi, tipo, sei lá, 6 meses da minha vida, sabe? Pode crer, eu entendo como que é isso. Então, quando você tá assim, talvez você precise de medicação pra, tipo, continuar tentando. Porque quando você começa também conscientemente tentar mudar o seu ambiente, como você encara ele e tudo mais, meio que necessariamente coisas vão piorar, porque você está começando a fazer um esforço que é desgastante. Você está começando a tentar alterar coisas, que muitas vezes alterar comportamentos de outras pessoas ou relações das pessoas, o que vai resultar em um desgaste. Então, esse momento vai ser mais difícil para você do que fazer nada. Por isso que você está, inclusive, nessa situação. Porque a conclusão é que a coisa mais fácil é fazer nada. Então, nesse momento em que você vai enfrentar mais coisas, talvez você precise de um remédio para puramente te ajudar a funcionar nesse momento difícil. Tipo, eu quebrei a mão e tudo mais, depois, mas talvez agora você precisa botar um gesso nessa porra, ou sei lá, operar isso aí, entendeu? Não sou nem um pouco contra as pessoas tomarem remédio, tá ligado? É só que eu, na minha arrogância... O cara que fuma maconha pra caralho e fala isso é meio... É só que eu, na minha arrogância, achei que porque eu entendo essas coisas pra caralho e eu entendi isso, eu já estudei depressão pra caramba. Não pra caramba não, mas... Sou mais que a média, vai. Tanto bem razoável. Eu achei que porque eu entendia isso, eu não precisava de ajuda. E eu 100% precisava. E eu não conseguia admitir isso. E quando eu admiti, eu fui pro psiquiatra e tudo mais, cara, puta que pariu. Eu lembro que, tipo, 3 semanas depois eu tava, cara, por que eu não fiz isso antes, cara? O remédio te ajudou tanto assim? Porque, nossa... Ou foi o remédio ou foi você conversar com o psiquiatra e tal? Foi o remédio. Foi o remédio e eu tava numa dose... Eu tive uma sorte... A maior parte das pessoas que passam por psiquiatra não vai ter a sorte que eu tive da minha psiquiatra acertar na primeira. Qual remédio tomar, a dose, etc. Porque às vezes é tipo, a gente tenta um negócio, aí não deu, não sei, aí, especialmente quando é uma combinação, alguma coisa, é um pouco mais complicado. Eu acertei na primeira. Tipo, eu sei que eu dei sorte, tá ligado? Cara, em um mês foi tipo... Uou. O que mudou pra você depois que você começou a tomar remédio? Cara... Pensamentos autodestrutivos, pessimismo, mais energia, dormir melhor, ver as coisas mais objetivamente, parar de me espancar o tempo todo, conseguir questionar e conseguir enfrentar as coisas que me deixavam mal. Muita coisa, cara. Pode crer. Mas é porque também, assim, momento desumilde, eu falei pra minha psiquiatra, olha, com todo o respeito do universo... alguém que tem uma profissão simples, eu trabalho com eleger gente. Você tá falando que psiquiatra é simples? Não, eu tô dizendo assim, com todo o respeito do universo, a alguém que é tipo pintor. Ah, tá. Não é ela que você tá falando com ela. Tipo, se um pintor tá mal, e ele tem um dia ruim, ou ele pinta as coisas mal, tipo, vai ficar meio feio e tudo mais. Mas assim, eu trabalho com eleger gente, eu trabalho com redação legal. Eu estou trabalhando nesse momento com redação legal. Se eu tenho uma semana ruim, possivelmente milhares de pessoas vão se fuder muito porque eu deixei de pescar alguma coisa, ou eu deixei de aprovar alguma coisa. Ou, cara, eu tenho algumas pessoas que trabalham pra mim, elas pagam aluguel. Se esse negócio deu errado aqui, vai o pessoal pra rua. Isso é foda. Então, assim, eu virei pra ela e falei, eu preciso funcionar. Então, assim, não leve em consideração custo de tratamento, e não leve em consideração o tamanho da porrada que você precisa me dar pra funcionar. Eu preciso funcionar. Dá na minha cara. Foda-se. E ela fez isso. E funcionou. Mas foi... Eu falo sobre isso. Eu resolvi ser aberto sobre isso porque eu sei que, especialmente depois desses últimos 2, 3 anos, tem muita gente que está no momento em que eu estava e que talvez o que eu tô falando agora faça sentido, bata com ela. Possa ser útil. Sim, sim. Porque eu sei que pra muita gente, tipo, ele tá falando disso de novo, que porra, tá ligado? E eu tô falando muito menos disso ultimamente, eu sei. Mas tem uma parada que eu peguei do Alcoólicos Anônimos. Quando eu tava estudando psicologia, uma das coisas que eu desenvolvi uma fascinação por nenhum motivo muito aparente foi o processo dos 12 passos de recuperação de alcoólatras. Eu falei, isso aqui é um negócio que recupera alcoólatra e drogado e tudo mais. Depois tem algumas provas e tudo mais, mas eu fui estudar e tudo mais. Então tem os 12 passos, né? Mas você usava alguma droga pra caralho? Não, nunca usei. Eu achei o sistema legal.
E eu tinha um interesse por ele por... isso aqui é um negócio que funciona legal e tudo mais, deixa eu estudar. Só porque, tipo, interesse aleatório, tá ligado? E tem um monte de coisa de religião lá dentro que eu não acredito realmente. Mas e em parte foi influenciado também para você ver como você usar suas experiências ruins e transformar isso em lições, em coisas positivas, pode beneficiar outros. Isso veio para mim, e eu acho que uma das coisas que eu me interessei muito nisso, por causa do Mike Portnoy, baterista do Dream Theater. Porque ele passou por um problema com álcool e drogas, e ele escreveu uma série de músicas do Dream Theater, acho que são 4 ou 5 músicas, que são sobre os 12 passos. São várias músicas, tem uma música que é 2 passos, outra que é 3 e tudo mais, que são falando sobre os 12 passos, sobre o processo de recuperação. Então começa com A Glass Parisian e termina com a última música, que é a Shattered Fortress, que são muito impactantes pra mim. Muitas vezes quando eu tô em momentos difíceis da minha vida e tudo mais, eu ouço ela, que me ajuda. E o último passo é você entender que a sua experiência pode beneficiar outros. E você se colocar à disposição para ajudar outros. Eu falar, tipo, eu passei por isso, fazer o quê? Faz parte, é a vida. E eu posso usar a minha experiência como alguém que entrou e saiu para ajudar alguém que ainda não saiu. Uhum. E ele passou por isso, ele escreveu essa música nesse impulso. E eu ouvi ela, e eu já fui baterista, eu adorava o Portnoy, eu era muito fã de Dream Theater até o Portnoy sair. A gente tava vindo pra cá ouvindo Sons of Apollo, que é a banda dele nova, que eu reconheci em 3 segundos que ele colocou, e tipo, tava em 3 segundos eu reconheci que era a bateria dele, porque tipo, é o jeito dele tocar. Tipo, eu sou fã dele. E por isso eu me interessei, e esse 12º passo me impacta muito de... eu posso usar essa experiência que eu tive para estar aqui e falar sobre isso, e possivelmente pessoas que estão ouvindo agora estão olhando e falando, eu nunca tinha pensado nisso. E talvez isso pode impactar a vida, sei lá, uma pessoa. Foda-se. Mas, tipo... Já salvou uma vida. Literalmente pode ser isso. Literalmente pode ser isso. Então é por isso que eu gosto de falar isso. Eu acho importante falar disso e abordar, tipo, não fugir do tema. Bom, tem várias importâncias em falar disso. Essa é uma delas, e a outra é a pessoa saber que é normal passar por isso. É normal, Todo mundo cara, passa por depressão. Tipo, eu já muita passei gente por tanta teve, a depressão. maior parte das pessoas, eu sei, eu tô circuncisando, mas muita gente que passou por depressão... Olha, se você não passou por depressão, você é um idiota. Você é um Não, idiota. é sacanagem de falar. Não é sacanagem. É um idiota. É um idiota. Você nunca enfrentou nada, né? Você nunca parou pra pensar o que tá de errado com a minha vida, por que tá acontecendo isso. E tomou as conclusões e fala, cara, tem tanta coisa merda e fodida na minha vida, eu não consigo lidar com essa porra, é muita coisa demais e vou só desistir. E, cara, tem muita gente que tá passando por isso que não sabe. Tem uma pessoa muito próxima de mim, que ela tinha várias coisas erradas e tudo mais na vida dela. Ela foi pro psiquiatra, explicou tudo, e o psiquiatra falou, você tá com depressão. Eu falei, o quê? Não tô, não. Não, é os sintomas, volta aqui e tudo não. mais. Não. Toma isso aqui. Aí a pessoa melhora, caralho, eu tô com depressão. Tipo, não sabe, entendeu? E é uma coisa que, assim, as pessoas muitas vezes sentem vergonha de ter, porque, tipo, como eu falei, como é uma coisa mental, você não dissocia de você, então é uma coisa que você sente meio vergonha de ter, tá ligado? Porque, tipo, se você quebrar o pé, você não vai ter vergonha de ir no médico e falar, eu quebrei o pé, você vai falar, tipo, eu quebrei o pé, essas coisas acontecem, Sim, tipo, sei lá, eu virei o pé lá e tudo mais. Sim. Talvez você vai ter vergonha, porque, sei lá, eu tava bêbado, dançando no Mas eu negócio, quebrei a virei o pé, mente, o cara fala, ligado? então sua mente é fraca, porque a mente de um cara forte nunca quebra. As pessoas sentem vergonha disso, assim. Isso e não buscam tratamento, não buscam mentira ajuda, também, não falam né? sobre. Não existe isso de mente forte que nunca quebra. Ou acham que, tipo, é coisa de gente fraca, ou é coisa de gente... Não, cara, todo mundo passa por isso. Um monte de gente passa por isso. E porque muitas vezes não é aceitável falar sobre, um monte de gente se fode muito mais do que era necessário. Sim. Então, por isso que eu acho importante falar sobre isso. Tipo, enfim. Sim, é importante. Na depressão é um mal do século, né? É o que dizem. E tem vários outros transtornos também que, assim, são diagnosticáveis, são tratáveis e ajudam a explicar muitas coisas. Tipo, a pessoa acha que ela tem problema de um monte de coisa, aí vai no médico, tipo, não, você só tem TDAH. Mas é o fim do mundo. Não, é tratável. Tipo, você pode tomar essas coisas, tipo, esse livro, você aprende só, ele fala, E aí muda a vida da pessoa. E tudo bem, tá ligado? Sim. Não, total. Fica aí a dica aí pra vocês, seus depressivos. Estão me assistindo, você tem que ser depressivo. Cara, é simples, procura ajuda, fala sobre, e se tem alguém ao seu redor que tem ou pode ter alguma coisa disso, respeite.
Claro, claro, né? É como o pé Respeite, quebrado. Você tipo- não vai pisar no pé dele quando ele tá quebrado, né? É, você não vai ver alguém com o pé quebrado e falar, nossa, cara, larga esse bicho. Não vai Sim, falar isso. sim. Porque, porra, não tem nada a Muita ver. Total. Manda as perguntas. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.